Graça e paz a todos vocês aqui nesta live, nesta sala de estudo da Palavra de Deus. Que maravilha poder estudar mais uma vez a Palavra neste dia santo, sábado 11 de abril. 11 de abril de 2026. E o tema é de suma importância. Vamos falar do mundo do amanhã. Como será o mundo daqui a pouco? Como será o nosso mundo? Como explicar a participação da China, né? Da China, dos Estados Unidos, né? Lembrando que esses dois países representam as duas maiores economias do mundo. As duas maiores economias do mundo. Como será o nosso mundo, né? O conflito entre as potências mundiais é iminente e inevitável. Logo, infelizmente, né, teremos a Terceira Guerra Mundial, como vocês descobriram, né, nos nossos estudos anteriores. A Terceira Guerra Mundial, opondo dois gigantescos blocos. O bloco dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e o bloco dos países orientais, os quais serão liderados pela China, especialmente, Rússia e outras potências afins. O conflito é inevitável, né? Agora, ninguém está dizendo que se o conflito vai acontecer, realmente quanto tempo nós temos, né, para nos preparar, né? Quanto tempo nos resta. Então, logo, a Terceira Guerra Mundial há de transtornar tudo no mundo. Igual a Segunda Guerra Mundial transtornou a antiga ordem mundial liderada pela Inglaterra, né, com o padrão ouro, né? Quanto mais ouro você tinha, né, antes dessa nova ordem mundial, mais riquezas você tinha. Mas agora, depois da Segunda Guerra Mundial, em vez do padrão ouro, né, temos o padrão dólar, tá? Também seria bom vocês estudar o nosso estudo sobre esse tema específico, né? As tarifas de Donald Trump que nós passamos no ano passado. Mas como as coisas sempre vão evoluindo, mais informações estão surgindo, então é necessário de vez em quando dar uma atualização. Temos que entender que nós, como servos de Deus, devemos estar prontos para dar uma resposta contundente, embasada na Bíblia, a todos aqueles que pedirem, né, ou que perguntarem sobre a nossa fé. Temos que dar uma resposta. E se eles nos perguntarem sobre o futuro do mundo, o que vai acontecer, nós, como cristãos, ensinados pelos santos profetas de Deus, devemos estar prontos para dar uma resposta contundente, bíblica, verídica, a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé, da maravilhosa esperança que é em nós. E quão linda esperança, né, irmãos? Quão linda esperança, quão maravilhosa esperança que Jesus Cristo colocou em nós através da sua palavra. Glória a Deus por isso. Por isso precisamos sempre estar prontos, né, irmãos? Para estar ainda mais prontos, vamos estudar o assunto das potências, né? A China e dos Estados Unidos, que são as duas maiores economias do mundo. Tá? Primeiro vamos começar
com os Estados Unidos. Tudo isso para que possamos entender corretamente a profecia, que não vai falhar. Você pode até duvidar, ou ter as suas reservas, dúvidas, né? Ou talvez até descrença, né? Como ser humano. Mas a profecia de Deus não falha. Aliás, nunca falhou. Ela nunca falhou. Então, para que possamos entender corretamente a profecia, que revela o mundo do amanhã, vamos comparar brevemente as duas maiores economias do mundo. E daí você verá que não existe a mínima possibilidade de o decreto dominical sair sem a participação ativa da China, da China, né, o bloco dos países orientais aí dominado pela China. Não existe isso. Sei que os nossos amados irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual fazemos parte, sempre fala do decreto dominical e fala dos Estados Unidos. Raramente mencionam o papel preponderante, determinante da China no cumprimento desta profecia. Não existe a mínima possibilidade de a profecia se cumprir sem estudar o papel profético dos chifres comunistas, ou seja, dos poderes comunistas, no cumprimento desta profecia, né, que é sobre o decreto dominical. Sim, amados irmãos, precisamos estudar. Vamos agora começar com a maior economia, né, que as pessoas, né, que os analistas, os especialistas dizem, né, que é os Estados Unidos, né? Isso é praticamente no papel, né? Mas e vamos ver realmente, de fato, qual país está, sim, liderando essa questão da economia mundial. Ok? Lógico, os Estados Unidos é de longe o país mais rico, né, do mundo. Também militarmente o país mais poderoso do mundo. Numa guerra convencional, nenhum país é capaz de derrotar os Estados Unidos da América. Isso é fato. Bom, não quer dizer que todas as guerras que os Estados Unidos já participaram eles ganharam. Temos o fiasco da guerra do Vietnã, temos o que aconteceu também na guerra com os talibã no Afeganistão, como a saída vergonhosa dos Estados Unidos de, do Afeganistão, sob a liderança de Joe Biden. Biden é Sleepy Joe, o sonolento Joe. Enfim, foi uma coisa muito vergonhosa. Eu creio que foi em 2021, né, a saída, beijando bilhões de dólares em equipamentos para os talibãs. Infelizmente. Então, nem sempre a superioridade militar, armas, dinheiro quer dizer automaticamente que você vai ganhar uma guerra, né? Nem sempre isso, né? Mas não deixa de ser que os Estados Unidos é de longe a maior potência bélico-militar ou econômico do mundo, tá? Muito bem, vamos começar por eles, a economia dos Estados Unidos. Então, a economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo, assim conhecida desde 1890. Já no início do século XX, Estados Unidos já era, né, a maior economia do mundo, emergendo, né? Não era ainda a maior potência bélica. Eles vão ocupar esse posto depois da Segunda Guerra Mundial, né? Participando na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Aí a rainha dos mares, que era Grã-Bretanha, vai deixar o seu lugar para os Estados Unidos. Tudo isso na profecia também. Por isso, um estudante bíblico não é alguém, um estudante verdadeiro que se dedica
ao estudo profundo da Bíblia, especificamente das profecias, é alguém que deve ter cultura, estudar a história, porque trata-se da história humana revelada nas profecias. Então, você tem que estudar. Né? Temos um estudo sobre isso, viu? Sobre como a Inglaterra passou o seu lugar para os Estados Unidos. Na verdade, é mãe e filhos, né? Mãe e filho. A Inglaterra passou para os Estados Unidos, né? O mando, né? Então, desde o início do século XX, os Estados Unidos já estava se tornando a maior potência econômica, não necessariamente militar. Só que depois eles superaram a Grã-Bretanha, a Europa em si, e se tornaram a maior economia do mundo, a maior potência bélica, econômica do mundo, né? Até hoje. E depois da Segunda Guerra Mundial, através das instituições que eles ajudaram a criar para colocar ou estabilizar a paz do mundo, que nós a chamamos a Pax Americana, PAX, né? A Pax, ou a Paz Americana. Então, hoje mesmo, todo esse sistema que eles ajudaram a criar está sob nossos olhos, está se desmoronando. A ONU não presta para quase nada, a ONU não está conseguindo mediar em nenhum dos conflitos, está mais fraca do que nunca, tá? E as organizações multilaterais que os Estados Unidos ajudaram a criar não têm tanto peso, porque os próprios Estados Unidos estão enfraquecendo essas instituições. Veja o que eles fizeram agora no Irã, sem o aval do Conselho de Segurança, que é composto de 15 países, com 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. O Brasil, de vez em quando, faz parte desses 10 membros rotativos. Então, você vê que esse Conselho de Segurança, que era para mediar os conflitos internacionais, não tem quase nada, não está fazendo quase nada. Tanto na guerra entre Israel e o Hamas, né, o que Israel fez, também o que o Hamas fez, né, em Israel, foi uma barbaridade. E, no meu ver, agora, minha concepção pessoal, né, minha opinião, eu creio que o que Israel também fez em Gaza também é crime, são vários crimes de guerra também, vários crimes de guerra. E o que Hamas fez também não é justificável, né? Entrar em Israel, levar 1.200, mataram mais de 1.200 pessoas, levaram quase 400 reféns, muitos morreram lá em cativeiro, lá na faixa de Gaza, foi absurdo, foi crime também. Mas o que Israel fez, um crime de Estado, né, liderado por Benjamin Netanyahu. Alguns, lógico, não vão concordar comigo, vão dizer que eu estou pró-palestinos, contra Israel. Não, uma coisa não justifica uma coisa. Um erro não justifica outro erro, né? Sim, houve crimes, sim, né, o que vocês podem ver, destruição massivas, deliberadas, tanto porque você sabe o que acontece lá com esse pessoal do Hamas também, que são terroristas. Eu os considero também como terroristas, né? O que eu estou querendo dizer? Esses organismos multilaterais que foram criados sob a Pax Americana estão perdendo a sua relevância, né, na cena internacional. Conselho de Segurança, a ONU, que eu creio que está numa morte cerebral, né, não consegue mediar praticamente nada, enfim, e outras instituições. Então, irmãos, lógico, o mundo verá muito em breve um conflito gigantesco, Terceira Guerra Mundial, e que vai remodelar todo o nosso sistema de hoje, igual à Segunda Guerra Mundial, remodelou a ordem mundial naquele 80 anos, 80 anos atrás. Bem? Então aqui podemos ver claramente, amados irmãos, que o mundo está indo inevitavelmente rumo a um conflito, rumo a uma nova ordem
internacional, né? Voltando sobre a economia dos Estados Unidos, né? Que desde no início do século, final do século XIX, início do século XX, já estava se tornando a maior economia do mundo, né? E hoje possui um produto interno bruto, nominal, isso que está no papel, o PIB, estimado em mais de 27,36 trilhões em 2023, que equivale a 26% do PIB mundial, ou seja, de todos os países que existem no mundo, os Estados Unidos por si só, né, com a população de menos de 400 milhões de habitantes, por si só tem um quarto, ou mais de um quarto do PIB mundial. Isso é muito absurdo, muito grande isso aí, muito grande, viu? Então, um PIB de 26% do mundo, né? Os Estados Unidos tem uma das economias mais desenvolvidas do mundo, é o país que tem acesso a abundantes recursos naturais, né? Rios, minerais, petróleo, enfim. Uma infraestrutura interna muito bem desenvolvida, altos níveis de produtividade, uma força de trabalho com bons índices de educação. A economia americana mantém um alto nível de produção e seu produto interno bruto PIB per capita foi mais de mil, 80 mil dólares, né? Isso é per capita, por pessoa, né? 80 mil dólares. Lógico, nem todos recebem esse dinheiro, né? Nem todos, né? E é a sétima melhor do mundo. Mesmo sendo a primeira economia mundial, mas em produto interno bruto por per capita, é a sétima, ou seja, as coisas não estão bem, as riquezas não estão bem repartidas nos Estados Unidos, né? É o problema de um capitalismo agressivo. A economia dos Estados Unidos, historicamente, né? Essa economia tem mantido uma taxa de crescimento do PIB estável, uma baixa taxa de desemprego e elevados níveis de pesquisa de investimento financiados por capitais nacionais, por causa da diminuição das taxas de poupança, cada vez mais pelos investidores estrangeiros. Então, eles investiram, por isso estamos usando aqui o Google Meet, usamos Facebook, WhatsApp, Mastercard, Credit Card, e sem contar um monte de coisa que vocês usam do dia a dia, que nem sequer vocês pensam que são produtos americanos. Um monte, muitas coisas que nós usamos no dia a dia, né? Vem de lá, ou pelo menos são empresas americanas que fornecem esses produtos. Por exemplo, e-mail, né, Gmail, tudo isso que nós usamos, que é assim, bom, sem essas coisas, a nossa vida seria totalmente, voltaríamos décadas para trás, né? Ok? Em 2009, os gastos dos consumidores respondiam por 71% do PIB dos Estados Unidos. Desde 2011, a economia se mantém em recuperação após a recessão. Você lembra da recessão, né? Que houve lá no governo Obama, né? De Bush para de George Bush para Obama. Então, o país também é uma das civilizações mais desiguais da história. Então, você pode ver os super ricos nos Estados Unidos, o país que mais tem bilionários no mundo e milionários, juntamente com a China. Só que a repartição das riquezas do país é muito desigual, né? Super ricos, e aí você vê milhões de americanos, infelizmente, comendo mixaria ou morando na rua, tendo uma vida de realmente de pobre, pobre mesmo, né? Especialmente os estados dominados pelos democratas, né? Enfim, é porque você vê nos Estados Unidos, né? Uma das civilizações que mais tem a desigualdade, né? Os super ricos de um lado e os super pobres do outro lado.
E até o Brasil, você vê no Brasil, o Brasil não é um país super rico, né? Mas tem segurança, né? Uma Bolsa Família, saúde para todos, mesmo que esteja um sistema meio fraco. Mas, irmãos, só você vai entender os benefícios do serviço SUS quando você vai morar em um país onde não existe o SUS. Eu já morei nesses países. Não tem países que não tem SUS. Ou seja, a desigualdade é maior, né? Muito maior, irmãos. Muito, mas muito mesmo, né? Então, você vê aqui, eles não investem muito no social, porque não é um país socialista, é um país mais capitalista. Você tem que se virar para ter saúde, ter educação, embora o governo também ajuda. Não quer dizer que o governo não ajuda nada, não. Ajuda sim. Lá se chama, aqui é Bolsa Família, lá nos Estados Unidos chama welfare, né, welfare, né, lá comer do governo, etc. Eles dão aí, eles ajudam também, mas não como o Brasil, né? O Brasil dá mais assistência na educação, fazer faculdade, é muito mais fácil fazer faculdade sem pagar nada aqui no Brasil, muito mais fácil. É ter saúde, praticamente de graça, muito mais fácil, mesmo com os seus defeitos, mas pelo menos você tem, né? Mesmo tem que fazer umas, dependendo do estado onde você mora no Brasil, vai fazer uma fila enorme para receber uma consulta. Mas tem estado que as coisas andam bem mais rápido, mas pelo menos tem um sistema SUS. Então, a desigualdade nos Estados Unidos é maior. Continuando com essa economia ainda, antes de passar pela segunda economia mundial, ou pela segunda, entre aspas, e a primeira, de fato, que é a China, né? Desde os anos 70, a economia dos Estados Unidos tem absorvido poupança a partir do resto do mundo, muito embora a participação do país na riqueza mundial tenha caído, está caindo. O fenômeno é objeto de discussão entre os economistas, assim como outros países desenvolvidos, os Estados Unidos enfrentam um baby boom retraído, ou seja, menos crianças nascendo, um baby boom retraído, ou seja, a população está se envelhecendo, igual que está acontecendo com a China também, e de forma mais aguda no Japão e na Europa. Não tem mais, os casais não querem mais filhos, focaram somente em trabalhar, 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 e agora eles estão nos seus 50, seus 60, 70, e não tiveram filhos, por opção, né? Não tinham tempo para fazer filhos. Isso já lá na década da década de 80 para 90 e começando na década de 2000. Não tiveram filhos, não quiseram filhos. A sociedade super moderna, focado em si mesmo, o individualismo, né? Me, eu, não preciso mais nada que se destrua o país. Então, é a minha última geração. Então, a Europa está enfrentando muito isso, especialmente no Japão, e a China também começou a sentir isso, né? O que acontece quando a economia começa a crescer e tem muitos trabalhos, para começar a trabalhar, geralmente não tem tempo para ter filhos. As mulheres estão todas trabalhando, né? Praticamente. Não tem filho, tempo para ficar grávida, ficar um tempo lá em casa, vir voltar a trabalhar. Então, é isso que eles estão enfrentando um baby boom retraído, né? Embora que ainda a força laboral dos Estados Unidos é relativamente jovem, né, comparado à Europa, na Europa, né? Então, tem outro problema, é a dívida pública dos Estados Unidos que está crescendo cada vez mais, né? Que é mais de 13 trilhões de dólares e todos os dias tem 4 bilhões cada dia, né? Que passa 4 bilhões mais de dívidas, que pode causar o colapso de todo o sistema americano. E daí isso pode ser favorável para a saída do decreto. Ela vai ter uma dívida gigantesca, ele diz, agora, o que eu vou fazer? Mas tem um paizinho pequenininho que amassou trilhões de dólares em ouro, em coisas caras, preciosas, durante séculos. Você sabe que esse paizinho pequenininho é o Vaticano, né? Embora você está vendo aqui, está bem quietinho, mas não se engane, né?
o Vaticano tem amassado bilhões e bilhões de dólares ao longo da história, né? Ao longo da história, né? Enfim, vamos ver como vai terminar esse desfecho ali, no que vai chegar isso, né? Nessa dívida americana é a maior do mundo, né? Mais de 13 trilhões, uma dívida pública, né, dos Estados Unidos que fica crescendo todos os dias ao ritmo de 3,93 bilhões de dólares, né? Então, o que vai acontecer no futuro? Não sai da ligação ainda, vamos ver a queda militar, né, na Terceira Guerra Mundial, quando eles vão cair, né, vão perder lá na Terceira Guerra Mundial na Palestina, né, segundo a Bíblia, e como tudo isso vai evoluir para uma nova ordem mundial, né, como tudo isso pode afetar e vai afetar você, tá? Porque a Bíblia deixa bem claro isso, vai afetar todo o mundo. Continuando aqui o nosso estudo, a economia dos Estados Unidos também é o mercado do trabalho norte-americano, atrai imigrantes de todo o mundo e tem uma das taxas mais altas do mundo de migrações. Os norte-americanos têm o maior rendimento por hora trabalhada, então são bem pagos, né? Também figuram em quinto lugar no relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, tá? Em quinto lugar, né? Não é bom isso aí. Não são tão competitivos, né? O país, o país tem o maior e mais influente mercado financeiro do mundo, lógico, casa de grandes e principais bolsas de valores e commodities, como Nasdaq, é, é, NYSE, são as bolsas as maiores do mundo, estão lá nos Estados Unidos, né? Que você talvez tenha visto na televisão. E agora, e a China? O que temos a dizer sobre a China? Bom, a China é de fato a maior economia do planeta e está crescendo a um ritmo absurdo, né? Crescendo muito mais do que os Estados Unidos. Em décadas anteriores, nos anos 2000, né? Quando começou, né? Quando a China, no final no final da década 90, como início de 2000, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, a China crescia num ritmo de 2 dígitos. Hoje está crescendo num ritmo de 1 dígito. Mas mesmo assim é muito alto, de 5, 6, 7%. Agora está crescendo num ritmo de 5%. E geralmente os países, né, que crescem 0,5%, 1%, e às vezes tem países que nem crescem tanto, né, ou 2%, mas a China está crescendo a um ritmo tão grande de 5%, mesmo com as pressões, as sanções de Donald Trump. No ano 2025, a China lucrou mais do que nunca. São muito espertos, muito inteligentes esses chineses. Muito, muito inteligentes. O mundo esperava que com as tarifas e a guerra comercial unilateral do presidente Donald Trump, de taxar todos os países, e taxou de forma absurda os chineses, o mundo achava que a economia chinesa ia encolher, diminuir, mas não, houve um efeito contrário. Ela cresceu mais, porque eles sabiam que o Donald Trump ia fazer, e antes mesmo que ele tomasse as decisões, eles já tinham agido. Eles são proativos e não são reativos. Eles não reagem, eles já agem antes de. Igual, né? Você tem que ser assim também, eles são proativos. E não espera você dar o bote para começar a reagir, eles reagem antes do bote, antes do golpe. Esses caras são muito inteligentes. Então eles cresceram, mesmo com as tarifas absurdas, né? Então isso também deve ser uma lição para o nosso país, o nosso Brasil, em vez de ser reativos, esperar, dar sanções, tem que agir primeiro. Tu age e também se o cara vai dar o golpe, já você agiu, você já tomou as precauções cabíveis. Então a República Popular da China
possui uma economia de mercado socialista em desenvolvimento, socialista disse comunista, né? Incorporando políticas industriais e planos estratégicos quinquenais. Ou seja, eles cada 5 anos eles se reúnem para revelar ao mundo os próximos passos desses 5 anos, todos os anos, desde a década final dos anos 50, né? 5 anos, 5 anos, 5 anos, fazendo planos. É tudo planejado, são muito meticulosos, são estudiosos, esses pessoal são gênios, né? Então, cada 5 anos faz um plano, né? Faz um plano. Vamos ter, durante esses 5 anos, vamos fazer tal plano, para tal coisa. Então, a China tem a segunda maior economia do mundo em termos do PIB nominal, olha só a palavra, né? Em termos de PIB nominal. E desde 2016 é a maior economia do mundo quando medida pela paridade de poder de compra, o PPC. Então, realmente, a China é, de fato, a maior economia do mundo. Você vai encontrar mais dados ali. Você pode pesquisar nas principais revistas, Wikipédia, os especialistas, as pessoas que não são fanáticas, né? Então, aqui eu não estou em favor da China, nem estou em favor dos Estados Unidos. Eu estou a favor do reino. Só que você tem que falar a verdade. Não vai ter decreto dominical? Sim. Então, como tu vai deixar de lado a segunda maior economia mundial ou a maior economia de fato, que é a China? Vai deixar de lado? Como você explica a participação da China na marca da besta no decreto? Interessante, quando as pessoas vão falar do decreto, ou seja, os nossos amados irmãos, especialistas adventistas, que falam do decreto dominical, geralmente eles deixam a China de lado, como se não tivesse existido. Então, quando pergunta, eles ficam gaguejando. Eles vão participar, eles vão abraçar, mas como? De que maneira? Como provar isso na Bíblia? De fato, a China é de fato a maior economia do mundo, né? Em termos nominais, né? Em termos de PIB nominal, é a segunda maior, mas desde 2016 é a maior economia do mundo quando medida pela paridade do poder de compra. A China representou 19% da economia global em 2026 em termos de PPC, né? Em termos de paridade de poder de compra. Você vai comparar o que os chineses compram, o que o americano compra, então você vê, né, comparando tudo isso, diz, não, os chineses são a maior economia do mundo. E cerca de 17% em termos nominais em 2025. A economia, em 2025, o ano que Donald Trump determinou, ele mesmo dizia que ele ia esmagar ou diminuir a economia chinesa, mas se enganou, né? Igual ele está se enganando com a guerra do Irã aí. Eu vi em 28 de fevereiro, acordei que era um sábado, né? Acordei com um susto, né? E meu filho diz assim, pai, você não está sabendo o que está acontecendo no mundo? De o quê? Porque acordei já logo, né, de manhã e disse, pai, tu não está sabendo nada? De o que está acontecendo? Ele disse, Estados Unidos está bombardeando o Irã. De o quê? Não, não está brincando, né? Não, pai, está bombardeando mesmo o Irã. Está tendo uma guerra lá entre Irã, Israel e Estados Unidos, né? O que Trump achava? E achava que ia matar os líderes lá, matar o Khamenei, matar um bocado dos líderes ali. Ele diz assim, pessoal, quando você estiver vendo bomba caindo, fiquem na sua casa, não saem na rua. E depois, quando terminarmos o trabalho, vocês tomem conta das ruas do Teherã, você é Irã, no Irã, toma conta das ruas, fazem o levantamento, aí derrubam o resto. Nós vamos colocar as bombas ali, matar os ditadores, e aí vocês tomem conta do país. Bom, foi o contrário, totalmente o contrário. Ele errou de cálculo, igual que ele errou de cálculo com a China. Então, em 2025, quando ele achava que a economia chinesa ia colapsar ou diminuir, encolher, ele levou um baita. Os economistas estão vendo que o contrário aconteceu. É o contrário, porque é um plano na profecia bíblica que a China vai ter um papel dominante, um papel crucial no decreto dominical,
na próxima ordem internacional, que vai ser econômica e religiosa, embora eles são comunistas. Eles não creem na religião, mas por conveniência, como veremos mais tarde, eles vão participar. Então, a economia chinesa, né, diz assim, a China representou 19% da economia global em 2025, em termos de PPC, e cerca de 17% em termos nominais em 2025, irmãos. Isso é muita coisa. A economia é composta por empresas estatais e empresas de propriedade mista, bem como um grande setor privado doméstico que contribui com aproximadamente 60% do PIB, 80% do emprego urbano e 90% dos novos empregos. A China está crescendo muito, muito, né? Então, a China é a maior economia industrial, manufatureira e exportadora de bens do mundo. Olha, é só que estão dizendo esses especialistas, e Donald Trump sabe disso, né? Os americanos sabem disso. É a maior economia industrial, manufatureira e exportadora de bens do mundo. A China é amplamente considerada a potência da manufatura, a fábrica do mundo, a superpotência manufatureira mundial. Então, amados irmãos, adventistas do sétimo dia, sei que durante muitos anos vocês pregam sobre, todos nós, né, pregamos sobre a marca da besta. Eu prego também. Mas como explicar aqui a maior economia mundial em termos industriais, manufatura? Então, como você explica a participação desse gigante ali no decreto dominical? Vai colocar de lado? Não venha com respostas vagas, indecisas. Deus proverá. Deus sabe. Nós sabemos que Deus sabe. Claro que Ele sabe. Mas também Ele mesmo diz que Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Então, como tu vai pregar num assunto tão importante que vai afetar a economia mundial, a economia mundial, todos os países serão afetados, e aí você não tem como explicar a participação da China nesse assunto. Então, continuando aqui, a produção da China supera a dos 9 maiores fabricantes seguintes combinados. Então, eles combinados, maiores fabricantes, 9 fabricantes, maiores fabricantes do mundo, os 9, eles botam todos os 9 num lado, a China supera eles. Isso é grande, isso aí, irmãos. As exportações como percentagem do PIB rondam os 20%. A China é a maior nação comercial do mundo e desempenha um papel proeminente no comércio internacional. Isso que dizem esses especialistas. É a maior nação comercial do mundo. Não os Estados Unidos, nem Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, é a China. É a China. Frisa bem essa informação, porque a profecia tem que andar de mão dada com a história, com a realidade. E se a sua interpretação não consegue harmonizar a realidade, né, presente com a profecia, então a tua interpretação está errada, porque tem que ficar bem em harmonia. É isso que aconteceu no tempo de Daniel. Daniel, ao interpretar a profecia para o rei Nabucodonosor, ele olhou bem para o rei, diz: tu és a cabeça de ouro. Depois diz do Senhor, vai vir outro, do Pérsia, que realmente veio. Depois deles virá outro, Grécia, veio sim, Alexandre Grande. Depois vem Roma, depois se dividiu o reinado. Então hoje, como tu vai ficar diante da realidade atual? China não é Roma? China não faz parte da estátua de Daniel, ou dos impérios cabeça de ouro e tal, não, mas como explicar tudo isso? Como entender a participação da China nas profecias bíblicas? É a maior nação comercial do mundo. Não é pouca coisa isso aqui.
Não é blá blá blá, contas para fazer bebê dormir, historinha para fazer bebê dormir. Não, gente. Então, preste atenção. Por isso você precisa estudar a vara do pastor. Precisa estudar a última mensagem de Deus para você e para a igreja. E a mensagem não somente fala do que Deus vai fazer na sua amada igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a igreja verdadeira na qual Deus colocou a última mensagem, não somente fala o que Deus vai fazer na igreja, mas a mensagem explana de forma contundente os eventos que têm a ver com as maiores potências atuais, igual os profetas da antiguidade faziam. Eles explicavam para as potências do tempo deles o que Deus está fazendo com eles, provando pela revelação divina o que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer. E não pode ser menos conosco. Não pode ser menos. Agora, aqueles que não têm a super mensagem do selamento, eles não vão entender muitas coisas, muita coisa. Eles vão ficar na incerteza, dando respostas indecisas. Deus sabe, Deus fará, Deus proverá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não, não é isso. Então, a China é a maior nação comercial do mundo e desempenha um papel proeminente, não secundário, um papel proeminente no comércio internacional. Continuando aqui, a China é a maior economia do mundo. Então, a manufatura tem passado por uma transição para indústrias de alta tecnologia, como veículos elétricos, energias renováveis, telecomunicações e equipamentos de TI, e os serviços também cresceram como porcentagem do PIB. Eu vi uma matéria ontem, né? Não sei quando saiu, acho que saiu nesta semana, ou na quarta ou na quinta que saiu. A empresa Honda, que faz carros Civic, a moto Honda, eles mesmos disseram que eles não conseguem competir mais com os chineses. Gente, você lembra, uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, o Japão era a segunda maior economia do mundo, só perdia para os Estados Unidos. E vocês lembram também, você agora que está nos seus 40, 45 anos, vocês lembram que a maior parte dos brinquedos, né, que você tinha em casa para as crianças, aqueles carrinhos, aqueles brinquedinhos aí para você colocar elétricos assim, eles vinham do Japão. Toshiba, Itachi, eu lembro até de algumas marcas que eu usava. Você lembra, né, irmãos? Vocês lembram disso aí? Se você lembra, faz uma joinha aí. Quem já usou esses brinquedinhos lá, uns 30, 25 anos atrás, Toshiba, tudo isso vinha do Japão. Né? O irmão Elias está aqui, já tem me lembrar, a Sandra também, que morava em centro de São Paulo mesmo, deve ter visto esses brinquedinhos, a Maluce. Então vocês vão lembrar desses brinquedinhos. Eles vinham de Japão, eles sempre de lado colocava Made in Japan, Japan, feito no Japão. Agora, eu lembrava quando começava a aparecer os brinquedos chineses, mas com uma qualidade muito inferior, ali assim, Made in China, Made in China, né, que pronuncia Made in China. Aí eu dizia, não, isso não presta. Eu lembro, não, se é da China não presta. E é verdade, não prestava tanto, né? Só que hoje eles passaram a fabricar mesmo coisas de alta qualidade, de boa qualidade, irmãos. Então, o executivo lá da Honda diz que eles não conseguem mais competir com os chineses, porque eles têm nas suas fábricas, eles têm linhas robóticas que fazem toda a montagem das motos, toda a montagem, motos, carros, toda a montagem, e pouca participação humana. Aí não tem jeito. Como tu vai competir com eles? Praticamente, enquanto a Honda é mais manual ainda, né? Faz a coisa mais manual e menos automatizada, né? Menos robóticas. Então, assim, enfim,
Então, a China está crescendo de forma absurda, né? A China é a maior exportador mundial de alta tecnologia. Olha só, isso que está dizendo isso aqui, uma empresa americana. E os especialistas americanos sabem que a China é a maior exportadora mundial de alta tecnologia. Em 2023, o país investiu cerca de 2,6% do PIB em pesquisa e desenvolvimento em vários setores da economia, e também o segundo maior importador de bens do mundo. A China é o importador líquido de produtos e serviços. Lógico, o Brasil exporta muito para a China, né? Muito mesmo. Outra vez, a China possui uma rede de acordos de livre comércio com diversos países. Embora a parceria econômica abrangente regional seja responsável pela maior parte da sua integração comercial, das 500 maiores empresas do mundo, 142 têm sede na China. Olha, 142 têm a sua sede na China, não uma filial. A sede está na China, ou seja, quase, né? Quase um terço das maiores empresas do mundo tem a sua sede na China. Como o decreto vai sair colocando a China do lado, irmãos? Não tem lógica. Não tem lógica isso aí. O que mais? O país possui 3 dos 10 centros financeiros mais competitivos do mundo, 3 das 10 maiores bolsas de valores do mundo. É uma coisa isso aí, irmãos. 3 das 10 maiores está na China, ou seja, mais de um quarto das maiores bolsas de valores do mundo está lá, na China. Um terço, quase um terço das 500 maiores empresas do mundo tem sua sede, não uma filial, sede na China. Uau, 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 uau. Ok? 3 das 10 maiores bolsas de valores do mundo, tanto em capitalização de mercado quanto em volume de negociação. A China possui os segundos maiores ativos financeiros do mundo, avaliados em 17 trilhões em 2021. Lógico que tem que ser mais agora, né? 2026. O segundo maior ativos, ou seja, ativos financeiros do mundo é a China. Então, a China é um dos maiores receptores de investimento estrangeiro direto e o tal IED, né, do mundo, com previsão de entrada de 107 bilhões em 2025. Possui o terceiro maior investimento direto estrangeiro, o IDE. Uau, né? Então, o crescimento econômico da China também está enfrentando uma série de desafios desde com a Covid, né? Incluindo o maior desemprego juvenil e uma crise imobiliária, né? Mas cada economia tem seus problemas, não é só mudança, mas também seus desafios, né? Também a China conta com a maior força laboral do mundo, né? Com 773 milhões, mais de 3 vezes a população do Brasil. O Brasil tem 215 milhões, né? A China tem 773 milhões de trabalhadores. A força de trabalho chinesa é a maior do mundo. Ou seja, tu pega 3 vezes a população do Brasil, incluindo os velhinhos e as crianças que não trabalham, né? Os velhinhos já de 80, 90, coloca todo mundo ali, crianças que estão nascendo, coloca 3 vezes a população do Brasil e ainda você não chega a ter a força laboral. Tu não chega a ter o número de trabalhadores da China, pessoas nativas. Isso é um absurdo. Uma força laboral absurda. Né? Quase 1 bilhão, né? 773 milhões de trabalhadores, que é a força de trabalho chinesa a maior do mundo.
embora esteja diminuindo devido ao rápido envelhecimento da população, como já falei para vocês. Quando o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo, através da tecnologia, investimento pesado do governo nas empresas do país, houve muito trabalho, muitos empregos, e as pessoas dizem, por que eu vou estar fazendo filho? Eles pararam. E agora eles estão pagando os casais, pagando os jovens para ter filho, e muitos não querem. Está envelhecendo, e se continuar assim, vai chegar um tempo, não vai quase força laboral, todo mundo vai ficar velho, né? E assim vai, a economia vai decair mais e mais e mais, entendeu? Então, a China também, por causa disso, houve um boom econômico, e eles estão também com poucos filhos, né? Enfim, tá também a mesma coisa. Assim, poucos bebês nascendo, né? Comparado com os anos anteriores. Eles estão enfrentando isso também, tá? Então, embora esteja diminuindo devido ao rápido envelhecimento da população, em março de 2025, a Forbes estimou que a China ocupa o segundo lugar no mundo, depois dos Estados Unidos, em número total de bilionários e o número total de milionários, com 516 bilionários chineses, enquanto a Hurun Global Rich List, Hurun Global Rich List, o nome em inglês, estimou que ela ocupava o primeiro lugar. Ou seja, tem uma discussão ali, uma disputa aí. Alguns dizem que é o primeiro lugar, em questão de bilionários, eu não duvido, e outros dizem que é o primeiro, outros que dizem o segundo, né? Então, o Home Rich List estimou que ela, a China, ocupava o primeiro lugar com 1.021 bilionários. A China também tinha 6,3 milhões de milionários em 2025, o segundo maior número depois dos Estados Unidos. Os gastos sociais públicos na China representam cerca de 10% do PIB. Ou seja, eles investem pesado no social, para que a riqueza não fique somente na mão de um grupinho e o restante da população fica na miséria. Então, ele também é um país socialista, né? Então, o que acontece agora na profecia? Vamos ver que na profecia, né, já estamos indo no final da nossa live aqui, que focou sobre a questão chinesa. Você tem que ter argumentos, não imaginação, tua imaginação, não. Argumentos, tem que ter fatos, né, para mostrar o que Deus vai fazer no final. Okay, como estamos vivendo no fim dos tempos, vamos lá falar um pouco sobre o rei do norte e o rei do sul, de Daniel capítulo 11, a partir do verso 40. Vamos ler do 40 até o 45. Vamos ler somente 6 versos, e o verso 1 do 12, né, de Daniel 12. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele, será contra o rei do sul, como um furacão, com carruagens, com cavaleiros e com muitos navios. E ele adentrará as nações e os inundará, se é o rei do norte, né? E atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, seja a Palestina, a terra de Israel. E muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom, Moabe e o principal filho de Amon. Ele também, o rei do norte, estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro, de prata, sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão em seus passos. Mas as notícias do leste e do norte atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir totalmente e eliminará muitos. Então, essa guerra aqui, no final do capítulo 11 de Daniel, fala de dois reis, o rei do norte e o rei do sul. Que é esse rei do sul ali que perdeu a terra gloriosa, que é a Palestina, e o Egito no tempo do fim? Qual nação no tempo do fim perdeu essas duas nações? Bom,
A única resposta que nós temos é que no tempo do fim, no início do tempo do fim, o rei do sul é a Turquia, que dominava todos os países árabes através do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano. Isso é fato, isso é história, isso é cultura. O Império Turco-Otomano dominava essa região. E esse império perdeu a favor do Império Britânico. Então, na reta final aqui de Daniel, capítulo 11, uma nação identificada como o Rei do Sul perdeu a Terra Gloriosa e o Egito, né, a favor de outra nação, que aqui é denominada o Rei do Norte. E a cultura, o conhecimento geral das coisas, nos dizem claramente que se nos últimos 200 anos, a nação que perdeu esse domínio sobre os países árabes, sobre a Terra Santa, né, e passando para outra nação, que aqui é chamada de Rei do Norte, é a Turquia perdendo em favor da Inglaterra. Tanto assim, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, que já dominava a Terra Gloriosa, permitiu que os judeus voltassem, né, para a sua terra e se estabelecessem ali para formar o Estado moderno de Israel, que agora está sob o comando de Benjamin Netanyahu, né? Nessa guerra que eles têm agora com o Irã, o Hezbollah, o Hamas, etc. Nesse conflito que eles estão tendo lá. Então, o rei do norte ali simboliza a Inglaterra e, por extensão, simboliza os Estados Unidos, que hoje está apoiando de forma praticamente incondicional, né, o Estado de Israel, cumprindo a profecia. Tá? Mas vemos que esse mesmo rei do norte, agora na pessoa dos Estados Unidos da América, encontrará seu fim e ninguém o ajudará. Ou seja, ele vai perder ele vai ter uma queda militar, vai ter uma derrota militar lá na Terra Gloriosa, como você pode ver na profecia sobre a Terceira Guerra Mundial. Se você ainda não estudou, não fez, peça esse estudo, entre em contato com a gente para passar para você o estudo sobre a Terceira Guerra Mundial, que já passamos várias vezes, né? A Guerra de Zacarias, capítulo 14, e também de João, capítulo 3, certo? Então, daí ele encontrará seu fim, ninguém o ajudará. Nós acabamos de ver mais ou menos como isso vai acontecer. Você vê que Donald Trump invadiu o Irã, não invadiu, desculpa, bombardeou o Irã. Está querendo invadir, aparentemente, né? Mas não invadiu ainda. O Donald Trump começou a bombardear o Irã, né? Achando que ia ser uma guerra fácil, dentro de uma semana ou duas, tudo vai ficar normalizado, ia destruir a marinha. Bom, Irã não tinha uma marinha muito expressiva. A Força Aérea também não era essas Coca-Colas, né? Também era bem humilde, a Força Aérea do Irã, bem humilde mesmo, comparado com Israel, Estados Unidos e outros países, bem humilde. Só que o Irã, sabendo disso, né, a superioridade aérea dele é pouca, a superioridade marítima deles era bem inferior, eles passaram décadas investindo na construção de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, drones, etc., para que mesmo você tendo superioridade aérea sobre eles, ele tenha a capacidade de ficar lá na casa deles e bombardear praticamente todo o Oriente Médio, só apertando um botão. E com a inteligência russa fornecendo dados para eles, e aparentemente a China está fazendo isso, também ajudando eles a localizar os lugares que que eles querem atingir. Ele só apertar o botão, coloca as coordenadas no computadorzinho do míssil, aí lá lança, pronto. Coordenadas, e vai lá e destrói, faz um estrago lá. Então, o Donald Trump se encontrou assim, e o Irã que ele fez, que nunca tinha feito, eles foram lá, fecharam o Estreito de Hormuz. Fecharam o Estreito de Hormuz, e aí Donald Trump, desesperado, não imaginava que a guerra ia chegar nesse patamar, está desesperado para que os países da OTAN se façam uma coalizão para ir ajudar ele lá. Só que a OTAN, Donald Trump não foi atacado. Os Estados Unidos não foi atacado. Então, se fosse atacado, aí sim, eles tinham a obrigação de ir juntamente com os Estados Unidos
bombardearam o Irã, abriu o Estreito de Hormuz, mandaram seus navios de guerra, ajudaram os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não foram atacados, eles atacaram. Disseram que foi um ataque preventivo, porque se nós não ataquéssemos primeiro eles iam nos atacar. Então fomos lá primeiro, atacamos eles. Essa é a narrativa de Donald Trump. Só que ele achava, com as suas pressões, as suas ameaças, que os países da OTAN ia desencadear, ele queria pressionar para o artigo 5º. O artigo 5º. Se um é atacado, os outros têm que vir em socorro, porque só que no caso aqui, Trump não foi atacado, ele atacou. Aí os países disseram que não, a gente não vai ajudar vocês. Então, isso nos dá um prenúncio de que na queda final, na derrota final que eles vão ter na Terceira Guerra Mundial, lá na Terra Gloriosa, eles ficarão sozinhos. Ninguém vai ajudá-los. Ninguém vai ajudá-los. Ficarão sozinhos. Igual agora que estão ficando praticamente sozinhos. Só Israel, porque lembrando que na Terceira Guerra Mundial, o aliado vai ser Israel ou Estados Unidos, juntamente talvez com a OTAN, que de alguma maneira esses outros países da OTAN vão ser envolvidos na guerra. Quem sabe esse conflito que você está tendo agora na Ucrânia já está preparando o caminho para isso, né? Então a Rússia aproveita e ataca a Polônia para pegar mais terra, amplia a sua ofensiva na Ucrânia, os países bálticos são atacados, aí eles vão pressionar para a entrada do artigo 5º da Carta da Constituição da OTAN. Aí sim, todos os países da OTAN vão ter que entrar em conflito com a Rússia, e daí mais a guerra lá no Oriente que vai ter junto, né, na Terceira Guerra Mundial. Então, toda a OTAN, todos os países estarão envolvidos nessa Terceira Guerra Mundial, que nós já apresentamos várias vezes. Então, eles vão ter essa derrota ali, finalizando o capítulo 11, verso 45. Então, e naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação tal como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Então, haverá um tempo de angústia. Finalizando, né, tendo essa derrota militar, o que eles vão fazer agora? Eles vão se reerguer fazendo um decreto dominical. A mesma potência aqui de Daniel 11:45 é vista em Apocalipse 13, versos 15 até 18. Vamos ler Apocalipse 13. Ele tinha poder de dar vida à besta, e de que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ele fez com que todos, tanto pequenos quanto os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então aqui você vê que esta nação aqui, profetizada em Apocalipse 13, tem o poder de dominar o comércio internacional. Você sabe que os Estados Unidos, sim, é a maior potência internacional, econômica, né? A maior potência econômica juntamente com a China. Só que aqui não entra a parte da China, você não vê China aqui. Você vai encontrar a participação dos chineses ali no capítulo 17. No capítulo 13, não. A participação dos chifres comunistas que odeiam a religião, você vai encontrar no capítulo 17. Certo? Ok? Então aqui você vê claramente que essa nação domina o comércio, como o Donald Trump faz, com suas tarifas, etc. As maiores instituições financeiras, bancárias do mundo, né, está direta ou indiretamente influenciada pelos Estados Unidos da América. E em segundo lugar, pelos chineses, né? Então aqui você vê a atuação da segunda besta de Apocalipse 13, né, fazendo um resumo rápido, né? E aqui, como você pode ver na imagem, essa imagem também vou enviar no PDF, que vai estar no grupo das pregações, vai ter o PDF aqui em português,
não mais em inglês, já fizemos todo, minha esposa fez a tradução dessas imagens, graças a Deus, agora está todo em português. Agora você vê nessa imagem, se você vê veja bem, na parte superior, você vê a criação, o dilúvio, o leão, o urso, o leopardo, que é Grécia, né? O urso, que é Medo-Pérsia, depois o animal indescritível, suas duas fases, Roma imperial e Roma papal. Depois você vê a besta de Apocalipse 13, e depois vem a besta de Apocalipse 13, a segunda besta do 13, que vai fazer o decreto. Então, ele vai fazer uma imagem dessa besta aqui, uma imagem da imagem de Roma imperial, ou Roma papal, desculpa. Uma imagem de Roma papal, uma mistura de religião e de igreja e Estado, né? Igreja e Estado para perseguir os santos, né? Agora veja a participação do poder comunista, ou dos chifres comunistas. E os 10 chifres que tu viste, estamos no Apocalipse 17 agora, Apocalipse 17. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis, por uma hora com a besta. Estes têm uma só mente, e darão seu poder e força à besta. Ou seja, todo esse poder que tem a China, que tem esse país comunista, né? Eles darão o seu poder e sua força à besta. Eles vão consentir passar o seu poder à besta. E diz assim que esses 10 chifres que tu viste, que não receberam reino ainda, reino algum ainda. E você vê que hoje os Estados Unidos estão reinando, a Europa já reinou, Roma reinou, mas os chineses, os asiáticos ali, nessas cenas finais, ainda não reinaram. Não reinaram. Mas eles têm poder? Sim. E muito. Especialmente, a marca da besta tem a ver com comércio. Com comércio. Verso 17, que nenhum homem possa comprar ou vender. É comércio. E os chineses, como você pode ver aqui, não eu falando, os chineses têm a maior economia do mundo. Em questão aqui, olha só o que diz aqui. A China é a maior economia industrial, manufatureira e exportadora de bens do mundo. Também eles têm a maior força laboral, com 773 milhões de trabalhadores. A força de trabalho chinesa é a maior do mundo em 2024. Então, eles vão dar esse poder à besta. Eles vão dar, capítulo 17, durante uma hora, não uma hora de tempo, é uma hora parabólica, a última hora de Mateus capítulo 20, na hora 1/10, na hora do alto clamor, na hora quando Deus vai fazer o último esforço evangelístico do mundo para salvar, inclusive, milhões e milhões de chineses, milhões e milhões de indianos, né, das duas maiores populações do mundo. Estima-se que mais de 1 bilhão de discípulos, de crentes, vão sair das fileiras de Satanás para vir fazer parte do povo remanescente de Deus. Durante essa hora parabólica, quando a China dará o seu poder, né, o seu reino, o seu poder à besta, ou seja, ao sistema. Eles vão consentir para passar o seu poder à besta. Como diz assim, eles darão seu poder e força à besta. Qual é essa força? Uma dessa força é aqui, essa força ali. A força de trabalho chinesa, que é a maior do mundo. O seu poder econômico, a sua influência. Eles vão passar para a besta. Vão passar pela besta. O que mais? Desculpa aí. Verso 14. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele, nesse caso final, os 144 mil e a grande multidão que estarão entrando, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Amém. Glória a Deus. Além de serem os chamados, eles são os escolhidos. Por quê?
Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você está sendo chamado. Você está sendo chamado. Sim, você. Você que está aqui pela primeira vez, que está ouvindo pela primeira vez a mensagem, mas a palavra de Deus diz que não somente você tem que ser chamado, tem que chegar no próximo passo, tem que ser um dos escolhidos e também permanecer fiel. Amém, glória a Deus. Porque os que estão com ele, com o Cordeiro, são chamados através da mensagem, são escolhidos porque eles decidiram responder positivamente a essa mensagem poderosa e se mantêm fiéis. Eles são chamados, escolhidos e fiéis. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta. Essa prostituta aqui, essa imagem aqui. Estes odiarão a prostituta e a beijarão assolada e nua e comerão sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino. Ou seja, eles têm um reino. Eles poderiam dominar o mundo. Sim, os chifres comunistas poderiam dominar o mundo, poderiam paralisar o decreto dominical, poderiam paralisar a nova ordem internacional, mas Deus vai colocar no coração deles de dar o seu poder em reino a essa falsa religião internacional liderada pelos Estados Unidos, os protestantes apóstatas e o Vaticano, o catolicismo. Sim, eles vão concordar com o sistema achando que fazendo isso eles vão ganhar alguma coisa, mas no final Deus vai destruir o sistema, ou seja, eles vão receber uma grande surpresa. Aí, enquanto que eles estavam fazendo o plano de vir com essa com essa com essa com, com, com essa agenda, eles não estavam sabendo que Deus também estava preparando uma agenda secreta, que ninguém sabia, o selamento dos 144 mil, que darão uma resposta contundente a esse sistema. Ou sim, amados irmãos, ou sim, amados irmãos, eles não sabiam disso. E dando o seu poder, o seu reino à besta, sem saber o plano de Deus, aí vem os 144 mil selados. 144 mil adventistas chamados, escolhidos e fiéis. Estão sendo chamados hoje. Mas, infelizmente, muitos estão sendo chamados. Poucos escolhidos. Mas os escolhidos e selados, fiéis, Deus vai usá-los. E daí que vai acontecer com o sistema. O sistema será quebrado. O povo de Deus tirado das garras da Babilônia, das garras de Satanás. Amém, glória a Deus. Milhões e milhões de chineses, que hoje, né, que é a força laboral maior do mundo, milhões e milhões de chineses vão deixar o comunismo para sempre, vão abraçar a bendita esperança sobre a breve volta de Jesus. Milhões e milhões de pessoas que ficavam assim, não sabem o que crer, não têm religião, estão com medo, são ateus, ou ex-ateus, pessoas que não têm nenhuma religião. Nessa reta final, eles vão ver, eles vão abraçar essa mensagem, eles vão deixar o mundo, não vão mais fazer parte do sistema. E daí, com tantas pessoas que vão sair do sistema, não vai ter como. Além dos terríveis juízos de Deus caindo sobre os idólatras, sobre aqueles que vão querer guerrear contra o Cordeiro. Eles vão querer com a ousadia, eles vão querer vencer Jesus. Mas eles não poderão. Não poderão. Amém? Eles não poderão. O Cordeiro vai vencê-los. Amém. Glória a Deus. O Cordeiro os vencerá. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Então, vendo que o sistema não valeu a pena, então os 10 chifres vão odiar a mulher, ou seja, a falsa religião, vão odiar a prostituta, e a que deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão em fogo, ou seja, vão desfazer essa aliança. Não queremos mais, mas só para perceber que já é tarde demais.
E durante os 15 meses, provavelmente, bom, eles vão reinar, mas só para ver, tomar as 7 últimas pragas, né? Jesus volta e não tem mais nada. Então é isso, amados irmãos. Então que o Senhor nos abençoe ricamente, que o Senhor possa nos iluminar cada vez mais. É um estudo muito poderoso, muito profundo, né? No capítulo 13, você vê a nação que vai fazer o decreto dominical, a nação americana. E o presidente que estará na liderança dessa nação será o homem 666, tá? Isso aqui é Apocalipse 13. No Apocalipse 14, você vê outro poder aí. E os chifres que ainda não receberam reino algum. E hoje você sabe quem domina o mundo, desde a Segunda Guerra Mundial. Você sabe também quem dominava o mundo, o rei do norte. Inglaterra primeiro, depois passa para o filho, Estados Unidos. Eles dominam. A Pax Americana, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas esses chifres ali diz que eles ainda não receberam reino algum, mas receberão poder como reis, por uma hora com a besta. Eles vão concordar, eles vão dar o seu reino, o seu poder. Em outras palavras, você vê claramente, se não fosse Deus, depois da Terceira Guerra Mundial, esses chifres comunistas poderiam dominar todo mundo. Eles estão preparando para isso, estão se preparando para isso. Eles estão se preparando para ter a hegemonia mundial, para dominar não somente o comércio internacional, mas para dominar militarmente o mundo. Por isso você vê que a China é o país que mais investe em gastos militares. No momento, a maior marinha do mundo, lançando ao mar mais navios militares do que os próprios Estados Unidos da América. É o país que está investindo pesadamente na tecnologia militar, pesadamente. Se não fosse pela profecia, a China seria a próxima potência mundial, a próxima potência que vai dominar o mundo. Mas, pela profecia, sabemos que o próximo passo para o mundo vai ser um sistema misturado com religião e comércio, um sistema político-religioso comercial, dominado pelos Estados Unidos, com a participação, com a anuência da China, com a anuência dos chifres comunistas. Que Deus abençoe ricamente, que possamos entender cada vez mais a palavra de Deus. Essa foi a mensagem de Deus para nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado que conseguimos passar mais um estudo na tua presença. Ó, Papai querido, sabemos que logo, logo haverá uma terceira guerra mundial. Depois teremos uma nova ordem mundial da mesma maneira que houve uma nova ordem mundial dominada pelos Estados Unidos com a terminologia a Pax Americana, com as instituições multinacionais, multilaterais, para evitar mais um conflito. Nós estamos vendo que nesses últimos dias, essas instituições criadas 80 anos atrás estão numa morte cerebral. Eles estão agonizando, não prestam praticamente mais. Não conseguem parar os conflitos lá na Ucrânia, não conseguem parar os conflitos lá no Oriente Médio. Estamos vendo que eles estão desaparecendo. Ainda existem no papel. Estamos indo rumo a um conflito outra vez. Depois teremos mais uma ordem mundial dominada pela Babilônia, um sistema político, religioso, econômico, comercial, dominado pelos Estados Unidos e com a anuência dos chifres comunistas que odeiam a religião. Mas o Senhor vai colocar no coração deles aceitar o sistema para que o Senhor possa dar o alto clamor e assim acabar com esse mundo de pecado durante esses 6.000 anos. Oh, Senhor Deus, muito obrigado. Quão gratos deveríamos ser de saber essas coisas antes mesmo que aconteçam. E elas vão acontecer do jeito que o Senhor profetizou. Ajuda-nos a crer.
e para poder escapar. E também vemos que hoje o Senhor está chamando muitos. Muitos estão sendo chamados. Poucos serão os escolhidos. Mas aqueles que vão vencer com o Cordeiro durante a hora parabólica, a última hora, são aqueles que são, primeiramente, estão sendo chamados. Segundo, serão escolhidos porque eles escolheram servir Jesus. Escolheram ser fiéis a Ti, escolheram a verdade. E assim permanecer fiéis a Ti até a Tua volta. Chamados, escolhidos e fiéis. Muito obrigado, papai querido. Pedimos também uma bênção especial sobre todos nós aqui reunidos e aqueles irmãos também que vão ouvir, que vão ver esse vídeo, o áudio, etc. Que o Senhor possa abençoá-los. Muito obrigado, papai querido. Obrigado porque podemos confiar em Ti, ó Paizinho. Nós te amamos e muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos no precioso nome do nosso advogado, irmão, Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém, Senhor.